Fala, minha gente, já estamos de volta, podcast Top TV, trazendo para vocês aí sempre entrevistas super exclusivas e, claro, né, convidados especiais que têm o que falar, têm o que dizer e a gente, claro, de uma forma muito despretensiosa, tentando trazer para vocês aí um pouco de notícias, informações, essa conexão sempre, né, através do podcast Top TV. Hoje, meu convidado, nada mais, nada menos do que o meu grande amigo atleticano, pois é, Nassib Elal, aqui ao meu lado, Marcelo Santos, vulgo Marcelinho do Arrocha. Primeiro, que bom ter você aqui no Top TV. Obrigado, Regis, pelo convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu te acompanho há muitos anos em vários programas seus de televisão e agora com podcast, que é o ênfase que está dando hoje no Brasil e no mundo, né? É podcast, uma proposta, né? É uma coisa mais viva, muito legal. Eu estava falando... Obrigado também ao nosso amigo Marcelo. Juca, amigo de tanto tempo. Eu estava falando outro dia, eu falei, poxa, eu estava pensando em já querer já desacelerar e já pensar numa breve aposentadoria no futuro. Aí me deram um serviço, eu falei, então vamos fazer o podcast, né? Mas é legal porque a interação que a gente tem sempre, né, com os convidados, televisão, eu sempre digo aqui, é uma coisa muito restrita, é uma coisa muito compacta. E aqui nós temos tempo de falar, de expressar e, obviamente, né, Marcelo, mostrar aí a opinião e uma nova perspectiva, né, de cada um, que é muito importante. E eu digo sempre, eu vou trazer sempre amigos aqui, mas não vou ficar passando pano nem amigo, não. Algumas perguntinhas aí, a amizade vai continuar, vamos continuar atleticano, mas, Nassib, vamos lá, o primeiro tiro no peito. Por que a política, amigo? Você já esteve na política, você chegou, eu sei disso, você chegou para dona Rosângela e falou assim, nunca mais eu volto... Elisângela, né? Falou, eu nunca mais volto para a política, e aí... Mas como é que foi isso, né? Quer dizer, como é que a política entrou na tua vida? É o seguinte, há muitos anos atrás, eu sempre gostei de política, acompanhei o Pedro Tassi aqui em Valadares, quando foi candidato a prefeito, há muitos anos, ajudava o filho dele a colocar cartaz, aquela coisa toda. A gente via aqueles letreiros da Bituruna, coisa bacana. E daí eu comecei a apaixonar por política e passei a participar de associações, entidades, várias entidades que me convidaram para participar como voluntário, né? E participei, fui um dos fundadores da Pastoral da Criança, nosso bairro lá da comunidade da Igreja São Geraldo, que pertence à Paróquia de Lourdes. Fiz vários trabalhos também em várias comunidades na cidade, todos voluntários. Participei também um tempo do Conselho de Segurança Pública, participei de Conselho de Cultura, diversos conselhos na cidade, sempre voluntário. E do Lions também, que teve com a gente no Lions, fui presidente. Fui homenageado pela gente, vezes, né? Sempre foi parceiro, um clube de serviço que fazia aquelas campanhas Mutirão da Saúde, um trabalho bacana. Fui até presidente por 2 vezes, cheguei a tesoureiro também. E outras entidades que eu participei também como voluntário. E isso foi me criando assim, uma vontade de tentar entrar na política um dia, né? E com isso candidatei algumas vezes, mas não foi da vontade de Deus que eu fosse eleito. Não posso reclamar nunca, porque eu fui muito bem votado. Porque você chegar numa eleição, a eleição de vereador, a gente sabe que é a mais difícil que tem. É a mais difícil. Sem dúvida, é a eleição mais difícil que tem, é a eleição ímpar. E você obter mais de 1.000 votos sem gastar, sem investir. Como é que você se sentiu tendo esses votos, cara? Porque é muita coisa. Eu estou te falando isso porque a gente acompanha já te acompanho outros candidatos que a gente acredita. Outro dia eu até comentei aqui no podcast, falei assim, tem muito picareta, muito vagabundo, muito enrolador, mas tem gente boa. Eu não vou ficar aqui dando nome aos bois, eu peço que você não dá o nome aos bois. A gente sabe quem são, mas tem gente boa. Porque é aquela história, a omissão dos bons é que gera, né, a possibilidade dos ruins entrarem no poder, né? Ô, Regi, você fez uma pergunta difícil. 1.000 votos, gente, é difícil demais. Você trabalha com festas, eu trabalho já filmando festas há mais de 30 anos. Às vezes você vê, Regi, a pessoa faz uma festa para 100 pessoas, convida, não vai 50. Às vezes a pessoa faz uma festa para 400 pessoas, vai ser. Já aconteceu comigo uma vez, fui gravar um batizado e convidou 400 pessoas, foi 90 pessoas. Quer dizer, numa festa onde você vai curtir, vai dançar, vai comer, vai beber,
não vai tudo. E você consegue 1.000 e tantas pessoas sem ter... Que acredita. Acredita e não tem nada em volta. Eu não te dei nada. Eu não dei nada. Nunca dei nada para conseguir um voto. Você nunca gastou aí nas suas campanhas, não. Né? Gastei o básico, que às vezes você acaba tendo que contratar uma pessoa outra para ajudar uma equipe. Mas não de você pegar num bairro aqui, vou te dar aqui tanto para você ser meu cabo eleitoral buscar. Nunca fiz. Graças a Deus nunca precisei. Meus votos foram todos assim, espontâneos. Viram as minhas propostas, que sempre foram diferentes. Sempre foram. Tem uma aqui que aquela que eu fiz eu não faço nunca mais. Naquela de abrir mão do salário, porque aquilo foi uma repercussão nacional. Houve comentários daquilo, achando o programa do Ratinho, no Raul Gil, no Jô Soares, falou, tem um candidato em Valadares, nunca aconteceu, candidato a vereador abrir mão do salário. Eu não fiz isso para ganhar voto. Sim. Eu fiz com a minha intenção que vereador, para mim, não é uma profissão. Entendi. Eu tenho minha profissão produtor de vídeo, eu queria entrar para ajudar a comunidade, como ajuda em várias entidades. Eu falei, então eu vou abrir mão do salário, gente. Algumas pessoas não faz isso não, que deu uma polêmica. Fui no cartório, registrei. E tem um caso, Regis, que acho que eu nunca contei, não. Eu tive um pequeno probleminha com a justiça, não um problema grave, porque eu fui, não há necessidade de falar nome, mas tem uma promotoria de Valadares me convocou para ir ao escritório dele e realmente reafirmar se aquilo era verdade. Eu fui sem advogado, eu não devia nada. Claro. Eu cheguei e falei, doutor, eu vim sem advogado. Não tem problema, eu vou te ouvir. Isso que o senhor está falando aqui é verdade? É, doutor. Está registrado? Está aqui o registro. Se eu fizer um outro documento que você assina, assino. Ele redigiu um outro documento, eu li, que era mais ou menos uma cópia daquele que eu tinha feito, que eu ia abrir mão do salário dos 4 anos, porque eu não faço. Eu assinei. Quer dizer, mas mesmo assim foi uma repercussão negativa muito grande. Porque a pessoa acha que é populismo, para poder ganhar, na verdade, para poder ganhar. E não era, eu fiz aqui de coração. Porque às vezes a pessoa tem uma vontade. Vontade eu querer ter um celular, é uma vontade. E a pessoa tem um sonho. Eu só tenho um sonho. Eu só tenho um. É esse de chegar um dia a ser vitorioso. Esse é o sonho que eu sempre tive. Nunca tive vontade de você ter um carro, ter uma moto. Eu não tenho vontade. O povo é esquecido, porque o que acontece? Quando se fala, de repente, né, Marcelo? Eu votei, a pessoa não sabe em quem votou. Isso é negativo, isso é ruim para a política? É. E a gente sabe que acontece do lado da gente, várias pessoas, cargos aí. Às vezes, vereador, a pessoa até consegue lembrar o que é dentro da cidade. E são muitos. E, geralmente a pessoa tem um amigo, tem um parente, alguém que é candidato a vereador. Agora você vê candidato a deputado estadual, federal, senador, presidente, governador, as pessoas esquecem quem votou. Porque aquela eleição vem de última hora. E hoje as campanhas são pequenas. A campanha, hoje... quem é candidato é pré-candidato. A campanha só começa mesmo em agosto, depois das convenções. Quer dizer, são 45 dias só de campanha. Quer dizer, é pouco tempo a pessoa também observar o candidato. E muitas das vezes a pessoa, vou votar naquele ali. Ganhou, mas não acompanha o trabalho dele. Entendi. É importante a pessoa acompanhar no rádio, na televisão, hoje na internet, ver os depoimentos do parlamentar lá na Assembleia, do seu senador, no Congresso, ver o que ele está falando, está sempre cobrando, as redes sociais de todos os parlamentares estão abertas hoje, mas a população, algumas pessoas gostam de cobrar, mas tem que acompanhar. Claro. Tem que acompanhar. Porque, na verdade, se você vota, mas você não exige, porque o voto é um cheque em branco que você dá para aquele candidato que vai se eleger, obviamente, ou não, mas se eleger, ele vai ser o representante daquela pessoa e da comunidade, mas ele tem que ser cobrado, ele tem que ser, na verdade, não digo monitorado, mas dizer, poxa, por que você não está fazendo o que você falou que ia fazer? E a gente percebe muito isso, né, Marcelo? Sim, com certeza. Silvio. Ele falou que queria... Beijo para ele. Companheiro, queria saber o que você tem feito do lado direito, do campo do lado esquerdo, companheiro, vem pra cá, companheiro. Me convida, né? Você vai ficar melhor com nós, companheiro. Engraçado. Esse detalhe, eu tenho uma amizade muito grande com a direita e a esquerda, porque sempre teve direita, esquerda e centro. Né? Sempre teve. Nunca, porque hoje o Brasil está polarizado, sempre teve uma polarização. Nem que seja pequena, pode ter aumentado hoje em dia.
Mas eu tenho uma ligação, uma amizade tão grande com todos os candidatos que são da esquerda, como a gente sabe, em Valadares, um respeito muito grande, brinco, converso com eles, nunca fiz críticas abertas e nem fechadas a nenhum deles. E por isso, agora, a minha vinda para o lado de cá, porque foi a convite. Quando eu candidatei a primeira vez, eu fui convidado pelo ex-prefeito Paulo Fernando. Ok. Ele me convidou, foi a primeira vez que eu candidatei, ele me convidou para ser candidato a vereador. Eu vim e dali eu fiquei praticamente seguindo os partidos na mesma sequência. Foi muitos anos, eu fui filiado ao PSDB por mais de 15 ou 20 anos, não me lembro, 17 anos. Hoje estou filiado ao PL, mas foi um convite. Você comigo aí, Olha o Bolsonaro. Você aí na sua casa, nós vamos lá pro jornal, nós vamos lá pro forró lá. Forró, vamos dançar, Vamos pro New House lá, pro Hilton. Levar o Bolsonaro pro forró. Vamos levar, Eu vou te ensinar a dançar, que você é muito duro para dançar. Agora, ô Nassib, por quê? E outra coisa, eu não vou ficar falando nomes aqui, gente. Eu estou falando isso porque outro dia a gente fez um podcast. Por que você não dá nome aos bois? Não vou ficar dando nome aos bois, né? Eu acho que as pessoas têm que fazer a sua autoanálise. Mas por que a qualidade dos nossos políticos são tão baixas, mesmo na esfera do executivo e do legislativo, e a falta de representatividade que nós não temos hoje? Eu estou te perguntando isso. Valadares é uma cidade, se você googar lá, é uma cidade que tem uma logística, uma das 5 ou 10 cidades, a melhor logística do Brasil hoje. E aí fica só se falando, é o turismo, é a educação. Aqui poderia se gerar muito mais emprego, trazendo indústria, gerando indústria. E aí nós não temos, nós temos vários deputados estaduais, vários deputados federais, mas nada acontece, cara. Por que isso? Não só na esfera estadual, não só na esfera federal, mas também na esfera municipal. Nós tivemos algumas conquistas de Valadares, porque a gente fala gestões, Valadares aí, vamos falar assim, que eu participei de 8 ou 10 gestões para cá. Todo prefeito, toda Câmara de Vereadores tem suas vitórias, todas têm. Tem uns que trazem um X, outros trazem Y, outros trazem Z, mas nunca agrada a todo mundo. Mas eu acho que o principal problema aí é a falta de cobrança do povo. População. Você acha que a renovação vai mudar muito a história de Valadares? Pode ser que mude, pode ser que não mude. Depende das pessoas que vão entrar lá. Na sua opinião, as pessoas têm que ter projetos consistentes, não é projeto de... Por exemplo, você traz... Como eu viajo muito, mesmo com o trabalho. Eu fui a algumas cidades, como Curitiba, na Serra, no Espírito Santo, algumas cidades na região, vi, copiei, conversei com os autores, peguei os projetos, trouxe. Alguns projetos eu até coloquei na minha última campanha de vereador, e eu até parabenizo a prefeita, não sei, parece que foi Elisa, que lançou o projeto da praça, na época daquela praça digital. Eu não fui candidato com ela, mas a gente tem que elogiar as coisas boas, né? Todos tiveram. Daquela internet na praça, um projeto que eu trouxe. Aquele também do ônibus, quer dizer, alguns projetos que eu trouxe. Na época, grandes obras, cobrar das empresas também. Essa aí nós sabemos que o Mourão conseguiu, foi um prefeito ativo na cidade, que ele conseguiu cobrar da Vale, soube conversar com a Vale, e hoje nós somos excelentes. Eu sei que você foi assessor dele, mas temos o Mourão grandes poderia ter obras. feito muito mais coisa. Mas, eu estou te falando isso, eu gosto do Mourão. Mourão, beijo para você, Mourão. Mas ele tinha, na verdade, o governador do estado, ele tinha presidente, que era do partido dele, mas não fez o que o povo esperou também. Então, assim, fica aquela coisa de, poxa, a gente sempre quer algo mais. Mas, não estou falando do Mourão, mas tantos outros. Essa administração que está saindo aí, na minha opinião, foi uma negação. Entendeu? Agora estão fazendo aí uns tapa-buraco aí, como é que é o negócio? Estão colocando uma fita isolante, que daqui a 6 meses aquilo ali vai estar complicado, porque a gente precisa, não é obra politiqueira no último ano, não. A gente precisa obra no primeiro dia, ou projetos que aconteçam no primeiro dia de mandato. Né? Quer dizer, por que os caras deixam para fazer no último ano? Olha,
Voltando à questão do Mourão, eu acredito que os trabalhos que ocorreram, essa vitória das grandes obras Veio Valadares em parceria com a Vale, e até aquela do primeiro governo dele de abrir a Minas Gerais toda, hoje a Minas Gerais... Sim, aqui foi legal, ali foi bacana. Aqui hoje, isso tem que... Não só o bairro Cidade Nova, mas o Granduquesa, Maré do Vale, ali, tudo foram ideias, quer dizer, projetos pequenos no papel, que vão fazer, se tornam grandes depois. Sim. Olha como é que ficou. Agora, você não ter um apoio, a cidade, infelizmente, nós já tivemos chance de ter pego várias empresas Valadares. Foi alguns descuidos de algumas administrações e questão de abrir SMS. Se a pessoa não tiver abertura de SMS, a empresa não vem. A empresa não vem. Pode trabalhar dentro desse contexto? Pode. O vereador pode cobrar, trazer projetos, grandes projetos que podem incentivar as empresas a vir para cá. Desenvolvimento para a cidade. E nós sabemos que cidades, às vezes, por pouco nós não pegamos uma fábrica da Heineken aqui em Valadares. Por exemplo, a gente fala essa questão do novo hospital regional, eu posso falar, porque eu fui o primeiro a participar daquilo. Eu lembro até hoje, eu trabalhava na assessoria do Mourão, ele me ligou de Belo Horizonte, vai ao aeroporto, vai receber a equipe do DEOP, vocês vão visitar uma área rural, ele vai ter um projeto. Não me falou o que era. Resumindo, o hospital regional começou, com uma semana o DEOP veio, viu a área dava para montar o hospital, começou aquela obra e a obra cresceu. Mas aí que você pergunta, o alinhamento do prefeito municipal com o governador e com o presidente tem que estar certo. Tem que ter um alinhamento. Enquanto o governador Anastasia estava no poder, o hospital foi construído 74%. Entendi. Faltava 26% para terminar. Foi quando o Anastasia deixou o governo. Infelizmente, a obra está parada até hoje. Verdade. Eu não vou cobrar aqui do Zema, porque a cidade já cobrou, todo mundo já cobrou, eu já cobrei também, com vários ofícios. Sim. Houve uma primeira resposta dele, o hospital não veio por questões jurídicas, agora parece que vai terminar. Por que não veio? Por que não há? Porque cada um fica jogando. Médico dizendo que fica ali em torno de R$100 mil por dia a despesa dele para manter aquele hospital. Porque eu participei lá até os 76%, fui lá, e tem várias gravações lá, a estrutura estava primeiro, mas depois com a deteriorização. A culpa e a conta é de quem? Do município? Já é uma questão jurídica de empresas que foram contratadas na época e não terminaram, depois tem que recontratar, fazer outra licitação de obra. Depende do Estado ter o dinheiro também, e agora houve a contrapartida da Vale e agora a obra vai terminar. E nós precisamos, Regis. Mas será que não está se falando isso, vai terminar só no ano eleitoral? Não, porque o Zema falou isso, foi ano retrasado, ano passado. Já estão mexendo. Mas o Zema já esteve aqui e falou que abria 6 meses depois, e não abriu ainda. Agora é o tal negócio. Você se lembra disso? Lembro. Da primeira vez. Ué. Da segunda, agora eu estou acreditando. Parece que agora vai sair essa obra e foi ano da eleição. Ele não é candidato à reeleição, mas com certeza ele vai ter o candidato que ele vai apoiar. Né? Ponto. Agora, esse hospital, Valadares, não adianta culpar. Todos os prefeitos levam culpa na saúde. Porque o nosso hospital atende mais de 80 cidades. Não dá conta, gente. Não dá conta. É muita gente. E lá no Novo Regional são 400 leitos com 40 UTI. Quando isso vir funcionar, vai dar um afogamento. Aí o regional vai ser o hospital. Porque o nosso hospital é bom. O nosso hospital regional é bom. Equipamento de ponta. A nossa equipe, os médicos, os enfermeiros, o pessoal são educados, trabalham no máximo, mas a estrutura é pequena. Para 80 cidades, Desagona e Valadares. Nós somos polo. É que o empresário lá de Vitória falou com você no podcast passado, que quem merece todo elogio é a mão de obra, né? Sim. E a mão de obra ela tem que ser claro. uma qualidade. E o hospital regional, ela tem uma mão de obra espetacular. A cidade, a nossa cidade é como, vamos supor, na Bahia, Teixeira de Freitas. É polo daquela região sul da Bahia. Sim. Aqui no Espírito Santo, naquela entrada ali, bairro São Francisco, Mantena, as duas é um polo ali. E Valadares é polo. Então, por um lado, a gente ganha, porque você sabe como é o nosso comércio ativo, Regis? Nós temos pessoas de várias cidades aqui vindo aqui fazer tratamento, fazer consulta, contratar profissionais para festas e tudo na região toda. Então, ao mesmo tempo que é bom para a cidade, essas
os vizinhos de outras cidades virem gastar, Da macro-região, né? Da macro-região, nós precisamos ter uma resposta agradável para eles no hospital. Temos que atender eles também, somos obrigados a atender. A nossa saúde de Valadares é boa, só precisa mesmo de um espaço físico maior. Então, Nassib está pré-candidato, que ainda não está efetivo, né? Mas é uma pré-candidatura, na verdade, né? Eu tinha aquele compromisso familiar, que eu não ia tentar mais, né? Sua mulher não vai separar de você, não? Não, dessa vez não. Porque ela chegou e falou, se ele entrar na política, eu separo dele. Pode ir pro forró dançar, né? Pode, tá liberado. Mas se candidatar... Não. Mas agora eu não iria candidatar, uma conversa entre família, você quer tentar mais uma vez? Veio mais da ideia dela, eu achei E bacana. agora também mais amadurecido, com uma visão diferente de política, Diferente. que é muito importante, que de repente a pessoa no afã ali do não quer ajudar, eu sei que você é um cara bom, você é um cara do bem, por esse motivo que você está aqui e tem projetos realmente para a nossa cidade, que só vai passar gente aqui, gente boa. Não vou, eu já falei isso, não vou ficar passando pano não, porque a gente quer mostrar realmente pessoas que fazem, pessoas que acontecem, mas mais do que isso, que tem realmente interesse de mudar a cidade. O Nassib é uma dessas pessoas e quando ele falou, estou pré-candidato, eu falei, eu quero receber você lá no podcast. Agora, me conta uma coisa, voltando para essa seara política, né? Quer dizer, mudou muita coisa, hoje não pode quase nada, né? Quer dizer, não pode... carro de som mais, não pode... agora só pode ser o Santinho, é isso? Ou nem o Santinho mais? Os capetinha. Internet pode, claro. A internet vai ter algumas restrições, viu, Marcelo? Tem umas restrições, mas aquele negócio de rua eu acho até bom, Regis, porque demais, né? Carro de som, você pode fazer seu carro de som, desde que você tenha 3 carros, como se fosse uma mini carreata, o candidato estando ali com o microfone ou rodando o seu jingle, não pode ser plágio mais. Não pode ser plágio, mas tem que ser a música construída. E o tamanho de outdoor hoje tem que ser tem um tamanho certo. Okay. O tamanho não pode ser aquela coisa grande. Postes, vias públicas não pode. Isso é bom, porque a cidade ficava poluída. E eu não vou negar que eu também já ajudei. A gente tem que se falar a verdade. Eu também já errei, porque a lei permitia, eu errei. Eu coloquei cavalete na rua, algumas vezes candidato, coloquei alguns cartazes em algum local, mas a lei permitia, mas a gente não gosta de colocar a cidade feia, né? Então, e hoje tem a internet, então não há necessidade de tanta coisa. Se você saber fazer uma boa campanha na internet, usar direitinho, você consegue chegar no público. E o carro de som também incomoda também, hospitais e tudo, e tem várias restrições. Hoje, a campanha, como eu disse, ela é somente em agosto, setembro, são 45 dias antecedendo a eleição. Então, hoje, todos nós somos pré-candidatos a vereadores. A gente não pode chegar aqui e pedir o voto. Né? A gente pode falar dos projetos que a gente conhece, vários projetos tal, do que aconteceu antes. Sim. Mas a gente não pode porque é certo. Eu acho que tem a hora certa. Claro. Tem a hora certa. Aí porque tem que haver as convenções, das convenções, aí você é um candidato. E eu concordo com a Justiça Eleitoral. Ela está mais do que certa, tem que seguir essa linha mesmo. Alguns projetos estão vindo aí, Nassib? Tenho. Eu, como o Regis falou, amadureci muito. Eu fui a várias cidades e conheci projetos bacanas, fáceis, baratos de implantar na cidade, que geram bem-estar geral. Porque, às vezes, eu não posso... A minha comunidade é centro, Vila Mariana, bairro São Geraldo, acampamento, bairro de Lourdes também. Tem alguns bairros que eu atuo também, mas você não pode pensar em projetos para o seu bairro. Você é conhecido em toda a Valadares. Tem que pegar projetos para a cidade toda. Da cidade, né? A cidade. Eu acho que os projetos têm que abranger todo mundo. Você acha muito pouco ou razoável a quantidade de cadeira hoje na Câmara Municipal? Na realidade, poderia ser menos. Poderia ser menos. Não há necessidade de 21 cadeiras, não. Porque a gente sabe que o custo do município é muito grande. Se bem que alguns mandatos de alguns presidentes de Câmara conseguiu até voltar algum dinheiro que não se gastou. Achei bacana, alguns presidentes devolveram o dinheiro. Mas poderia ser menos, não há necessidade. Mas a lei permite, pelo número de eleitores que tem em Valadares hoje, tem um coeficiente que você calcula. Então, se a lei permite, estamos dentro da lei. Tá certo. A gente já está indo já para o nosso finalmente, né? E esse galo nosso, meu amigo? Vai ou não vai? A gente, lá em casa é engraçado, porque é eu de atleticano, é a mulher, a filha e o filho cruzeirense. É 3 contra 1 lá. A alegria é única e o sofrimento... Quando perde eu tenho que esconder. Aquele dia, então, o time está bem, o time está encorpado, né? Eu acho que
a diretoria, o técnico agora está indo bem, eu acho que foi bem contratado, Achou, né, Milito, um argentino caminho, de né? pulso, né? Eu torço muito pro futebol mineiro, sabe? Porque eu lembro uma vez que eu fui no Mineirão com minha esposa, eu, o camisa do Galo, ela, camisa do Cruzeiro, e nós somos notícia, está na revista Placar, nos clicaram lá e colocou junto com um casal também, estava camisa do Grêmio Inter, porque o futebol é isso, é amizade, né? Torcer, o Estado tem que sair bem. De uma forma saudável, não é ir para o estádio e sair brigando se o time perde ou se o time ganha. Isso é uma tremenda de idiotice, né? Contente que o meu filho hoje está com 22 anos, desde os 14 anos, ele toca na charanga o democrata. Ele é cruzeirense, mas ele é democrata, ele é de sangue, ele com certos instrumentos toca na charanga lá e acompanha, porque o nosso primeiro time é o Democrata de Valadares. E eu consegui, ele mesmo por vontade própria, pai, eu vou, não, que bacana. E continua até hoje lá, a gente vai e incentiva o clube. Então é isso, o futebol tem que ser união, né? Opa. Futebol, a gente não pode misturar. A sua terceira paixão, vamos entrar aí já na sua terceira paixão que eu digo como ser humano, né? Primeiro a dona Elisângela, né? Eu falei Rosângela, vai brincar com... Não tem Rosângela na vida do Nassib não, viu? Que depois ela... pois é, não tem. O Galo é o segundo e uma outra grande paixão é o Ara Almeida, que inclusive fez uma homenagem para você, né? Como é que foi aquele momento, hein? Foi um momento ímpar. Foi no Rock in Rio 3, né? Eles convidaram... Eu tava no Rock in Rio. No 3, né? Foi aquele na Cidade do Rock que criaram. Sim. Porque teve o 1, 2, no Maracanã, o 3. Foi esse fato... Do rock. Eu tava lá, ué. Esse fato Isso aconteceu tem no 3. Tem. É porque... Nós tínhamos os cabelos mais... Eu também não pinto, não. Meu cabelinho é bom, pô. Eu não tenho pinta. Mas como é que foi aqui? Pintura nenhuma no cabelo. Entendeu aí, né? Foram vendidos mais de 200 mil ingressos. Eu tinha comprado o meu. Imediato momento, desde os 11 anos gostar de rock, já tive banda de rock, fui baterista e tudo. Eles convidaram 10 pessoas no Brasil para ir ao camarim da banda e no meio estava eu. Falei, o quê? Eu? O diretor da gravadora, você merece. Aí eu fui conhecer uma banda, eu tenho as fotos, eu posso até te mandar. Aí, em determinado momento, o diretor da gravadora Yamaha Odeon falou, quando o camarim, o pessoal recebe os discos de ouro, né? Sim. Na hora de entregar para um dos guitarristas, você entrega para o guitarrista. Eu falei, o quê? Eu? Geralmente quem entrega disco de ouro são diretores. Não, você merece. Aí eu entreguei para o Dave Moore, um dos guitarristas. Quer dizer, eu sempre gostei da música, né, em si. E até outro dia tem um pessoal em Valadares fazendo um documentário, até gravaram comigo, das bandas de Valadares. Sim. Eu achei bacana valorizar. Tá bonito aqui, tá? Você chegou a ver? Assisti essa dele. Então, quer dizer, valorizar. Hoje meu filho tem a banda dele, Sim. é baterista também, e a gente tem que valorizar os nossos músicos de Valadares. Às vezes eu fico um pouco chateado, Regis, que eu gosto muito da noite, a gente trabalha com festa, e às vezes a pessoa traz bandas de fora, não tem nada contra, sabe? Mas bandas até de Belo Horizonte, outras cidades, e deixam de prestigiar os nossos músicos. Aqui nós temos excelentes músicos, seja em forró, seja em rock, seja em axé, seja na música gospel também. Nós temos grandes cantores evangélicos. Para que trazer de fora? Tudo bem, vai ter um show na exposição, no local, vai trazer um artista, tudo bem. Mas agora aquela festa sua, num clube, vamos valorizar. Nós temos cantores de MPB aqui, né? Os barzinhos, vamos valorizar o pessoal de Valadares. E aqui nós somos... Eu tenho uma dúvida, só para me tirar dele aqui, para eu não perder o raciocínio. Como assessor parlamentar, você teve muito aprendizado? Aprendi muito, eu agradeço muito, porque eu não pedi, eu fui convidado na época que o Mourão, eu trabalhei com o deputado... Você foi assessor do AES também, não foi? Não, trabalhei com o Mourão na Prefeitura de Valadares, na Secretaria de Cultura, fiz excelentes trabalhos, fui eleito delegado estadual de Cultura por mais de 200 cidades de Minas Gerais, fui a Brasília, consegui vitórias na questão da política... Você que não sabe aí, ó, fica sabendo, informação, hein? Da cultura no Brasil. Tive problema com o pessoal da emissora de telenovelas do Rio, lá em Brasília, porque eu estava brigando por Minas Gerais, a descentralização. Foi preciso segurança do ministro na época intervir, porque eles queriam me pegar lá. Não gostaram das minhas propostas e as nossas foram aprovadas em Brasília. Quando eu, como delegado de cultura representando o Estado, eu tinha que brigar pelo meu Estado. Não é por Rio, São Paulo, brigar por Minas Gerais e por Valadares.
consegui várias vitórias, fiz várias campanhas de popularização do teatro aqui em Valadares, que a renda da bilheteria do teatro era toda para os grupos de teatro. Na feirinha, quer dizer, fiz um trabalho bom de 4 anos na prefeitura, a convite dele. E depois também na assessoria dele. O próprio Mourão me convidou de novo, participei da assessoria dele, aprendi muito. E fortaleceu muito, viajei muito, conheci os trabalhos, como é que é feito os trabalhos na Assembleia, e não é nada diferente, não. O trabalho do deputado é criar as leis para o governador e jogar para o governador. É a mesma coisa. Se você, e é a mesma coisa na Câmara. Os vereadores estão aqui para fiscalizar o Executivo. A função dos deputados é a mesma coisa. Você cria as leis, boas leis, joga para o prefeito e fiscaliza também. Então, eu aprendi muito, foi um aprendizado muito bom, agradeço muito a ele. E nas entidades também que eu trabalhei, também como voluntário, as festas, atendendo a população, é um aprendizado muito grande. Eu acredito que estou preparado. Você então, botar isso em prática? Graças a Deus estou, aprendi muito, está na mão de Deus agora. Porque eu amo essa cidade, eu nasci aqui. E eu tenho uma peculiaridade, porque meu pai não é de Valadares, meu pai veio da Síria. Com 24 anos de idade. Dos libanês. Libanês. Mas não pergunta, eu só sei fazer o quibe assado, mais nada. Então, meu pai veio para Valadares, com 24 anos, deixou a família dele no mundo árabe lá. Minha mãe era brasileira. Veio trabalhar em Valadares, daqui não saiu mais. E eu nasci aqui na cidade. Então, eu aprendi como meu pai veio de outro país amar a cidade. Por que eu não tenho que amar a minha cidade? Eu amo a cidade. Tem nossos defeitos, tem nossos erros, mas a gente fala de Valadares, a gente fica emocionado. É gostoso demais. Por isso que a nossa cidade é aconchegante, Regis. É bom. É gostoso de morar. Use a sua câmera e deixe o recado para todos aí. Eu quero agradecer, primeiro, a vocês dois. Né? Primeiro, claro, a Deus dessa oportunidade, porque se a gente está aqui, porque vocês dois fizeram por onde, eu fiz por onde também para poder estar aqui. Então, a Deus é muito importante nesse momento e agradecer o espaço que vocês dois me deram aqui para falar um pouco. O tempo é pequeno, se a gente for contar tudo aqui, histórias. Mas você pode voltar mais vezes, é isso aí, ué. Não é uma vez só, não. Queremos você aqui. Com biscoito ou sem biscoito? Daqui a pouco tem um lanchinho da padaria de Lourdes aí pra gente. E ele trouxe um biscoito. Ele tem uma história interessante no rádio, que ele comia biscoito com feijão. Até hoje. Até hoje? Eu gosto. Minha alimentação... Com feijão, porque eu falei do meu querido amado pai, o árabe gosta de comer na comida com pão. Meu pai almoçava com pão, ele pegava o pão de sal e comia na comida. É um costume que a gente tem, a gente come sempre com pão, é um costume nosso. Ele perguntava para ele, Nassib não está aqui. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal de Valadares. Muito, muito bom estar aqui. Obrigado. Deus abençoe a todos. Mas faça por onde. A gente fala às vezes, Deus tem, mas a gente tem que também fazer por onde, né? Fazer o bem, praticar o bem. É bom demais. Você é bom nisso. Tem uma cara só. Tem que ter uma cara só. Você é bom uma nisso. Cara só. Nassib, obrigado pela sua participação. O papo foi muito gostoso, né? Obrigado aí. Obrigado, boa noite aí para todo mundo. Bom dia e boa tarde para quem. Como que o Bolsonaro deixaria um recado para o Nassib? Olha, você toma juízo e para de ir pro forró, hein? Para de ir pro forró, vamos começar a trabalhar sério aí. Você vai ganhar, bota, mas você tem que. Acompanha aí, que me leva pra aprender. Tá ok? Eu não sei, tá ok? É Se for beber, me chama! Gente, nesse momento de contração aqui, eu quero agradecer a todos vocês por ter estado conosco, né? Indique aí para os seus amigos, indique para os seus amigos que estão fora do Brasil, enfim, mande o nosso link para que a gente sempre traga para vocês aí, né, as notícias, as informações e tudo que a gente quer trazer para vocês. Boas notícias sempre aqui, né, no podcast Top TV. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Até lá.